E a Bíblia diz: o que é que tem a ver Deus nessa história? Eu olhando para a Bíblia, eu vejo que Deus, ele trabalha nas coisas desprezíveis, aquilo que você despreza, aquilo que você não entende. Deus complica para depois explicar como ele é Deus poderoso na nossa vida. O que é que tem a ver um Deus santo, um Deus verdadeiro, escolher para si um homem idólatra, um fabricador de ídolos, um homem que presta culto à sua divindade, o Deus, aleluia, desta cidade? A Bíblia vai relatar, em alguns relatos, que eles têm por Deus o Deus Lua. Eles prestam culto a este Deus naquela cidade, é o padroeiro daquela cidade, e toda a cidade está envolvida nas religiões pagãs. E a Bíblia diz que Deus olha para a terra, porque Deus quer formar um povo a partir da sua linhagem, da sua família. Deus vai escolher um homem que ele vai começar, aleluia, a formar uma nação, e esta nação terá um novo rumo, terá uma nova direção. Os passos desta nação será formado diferente, prestando culto ao único Deus verdadeiro. A Bíblia diz que ele tem 3 filhos: Abraão, Naor, e a Bíblia diz que ele tem também Arão. Só que a Bíblia diz que Arão ele vai dar um filho, ele tem um filho, e ele vai colocar o nome dele de Ló. Escute. Só que a Bíblia diz que esse Arão, a Bíblia diz que ele veio a morrer, e o que se esperava é que ele enterrasse terra, mas ele morreu. Agora imagine o coração daquele homem, arrasado, emocional. Olhe para Abraão e veja um homem que também está abalado, abatido pela morte do irmão. A Bíblia diz que Tera não tem mais condição de viver naquela localidade. Eu já vejo o trabalhar de Deus em meio àquela situação, porque quando Deus ele quer trabalhar na nossa vida, ele vai criar situações para que o nome dele seja glorificado. E ali começa, não tem mais condição, a falta do filho, a dor da perca, e ele não dá mais para morar ali naquela cidade. A cidade de Ur dos Caldeus, ela é conhecida pela sua potência, pelos cultos realizados ao Deus Lua, aonde o povo ali prestava homenagem e se curvava a esse Deus. E a Bíblia vai dizer que é nesse contexto que Deus ele vai separar para si um homem por nome de Abrão, filho de Tera. E é nesse momento em que Deus vai aparecer, vai chamar Abraão para uma determinada tomada de atitude. Ele terá que tomar uma atitude importante para a sua vida. Ele terá que tomar uma decisão, aleluia, tendo ouvido a voz de Deus, a obediência, aquilo que Deus quer formar na sua vida. Agora imagine comigo, por que Deus iria chamar alguém de dentro da idolatria? Por que Deus investia em alguém que era no tráfico das drogas, na prostituição? Será que não tinha alguém melhor para Deus escolher? Será que não tinha alguém melhor para Deus salvar? E Deus se engraçou logo de mim e de você. Deus olhou e disse: ele está arrebentado, está jogado na sarjeta, mas eu preciso dele. Deus olhou e disse: é idólatra, mas eu vou ensinar ele a adorar o único Deus verdadeiro. Ele vai aprender porque eu vou me revelar a ele, e a partir desse momento ele vai prestar culto a mim, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. É ali que a Bíblia diz que quando Deus diz para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela, do meio dos teus, e agora tu vai para um lugar que tu não conhece. A Bíblia diz que é naquele exato momento, a partir daquele impacto, que ele ouve a voz de Deus. A Bíblia diz que ele se levanta e disse: pai, é o momento de nós sairmos dessa cidade. E a Bíblia diz que ele pega o seu pai, ele vai com seus irmãos, deixando um que havia falecido, e a Bíblia diz que ele leva consigo Ló. Ele não deixa o seu sobrinho, e ele leva. Só que a Bíblia diz que ele vai sair sem direção, ele não sabe para onde está indo. Ele tem por vista, aleluia, toda a terra, mas não sabe para onde está indo. Está na dependência de Deus. Para onde Deus quiser levar, Deus vai levar Abraão.
E a Bíblia diz que ele saiu em direção a Canaã, saiu sem saber para onde ir, e certamente Deus estava guiando os seus passos. A Bíblia diz que ele veio e chegou a uma cidade por nome de Harã, o nome do filho que havia perdido Tera, do seu irmão. E ali que Tera para, estende as suas tendas, e dali para frente ele não prossegue, porque a dor, ele carregava a dor da perca, os sentimentos pelo filho. E quando chega na cidade de Harã, a Bíblia diz que ele não vai mais com Abraão. Ele fica ali, começou bem, mas ele parou logo ali. Certamente ele conhece o Deus de Abraão, através da vida dele, do chamado. E Abraão, ele tem dificuldade para poder sair dali. A primeira dela era sair do meio da sua parentela, coisa difícil. Outra, ir para um lugar que ele não conhece, a direção de Deus. Você sabe o que é sair sem saber para onde ir? Sem direção alguma? É simplesmente caminhar e dar ouvido à voz de Deus e pronto. A outra dificuldade que ele tinha, ele leva Sara, e a Bíblia diz que Sara é um mistério. E naqueles dias não era algo muito agradável um homem casar com uma mulher que não poderia gerar filho. Imagine a tristeza que ele carregava. Devia largar tudo e ir para o lugar que Deus estava chamando. A primeira palavra que eu libero esta noite para você: quando as dificuldades baterem na sua vida, quando os obstáculos vierem, e você pensar em desistir, pensar em parar, tenha por certo, aleluia, que os obstáculos que nós iremos enfrentar faz parte do propósito de Deus na nossa vida. Tudo que vai acontecer na tua vida é Deus te ensinando, aleluia, o caminho que você deve andar. Você vai encontrar obstáculo, então não estranhe se você está enfrentando isso, porque isso faz parte da caminhada daquele que serve a Deus. Faz parte. Abraão sabia muito bem o que era isso. E a Bíblia diz que ali ele fica em Harã. A Bíblia diz que Tera, ele estende as suas tendas ali e não vai mais com Abraão. Mas a Bíblia diz que ele prossegue, dando ouvido à voz divina. Ele prossegue, aleluia, em um rumo, em uma direção, porque o propósito de Deus era tirar ele da terra de dos caldeus e formar dele a nação cujo Deus era o Senhor dos exércitos. Aleluia, Deus estaria formando uma nação cuja descendência de Abraão viria a semente prometida, a semente da mulher. Quando ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus está se referindo: e em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. Por quê? Porque dos teus descendentes, da tua linhagem, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. A Bíblia diz, amados, que é naquele momento em que Abraão parte, e quando olhamos para a vida, a trajetória de Abraão, a Bíblia diz que é um homem construtor de altar. A Bíblia diz que ele chega em uma cidade por nome de Siquém. Quando ele chega em Siquém, aleluia, a Bíblia diz que Deus aparece, aleluia, a Abraão novamente. Quando Deus aparece, aleluia, a Abraão, Deus faz uma aliança, Deus traz promessa, Deus faz aquilo que ele queria fazer na vida dele. E a partir daquele exato momento, Abraão teria uma direção diferente, um caminhar diferente, um rumo diferente. A dependência dele agora seria Deus na sua vida, e Deus está formando um caráter na vida de um homem que passou toda a sua história, aleluia, vendo a adoração a outros deuses, servindo a outros deuses, mas Deus está formando nele algo sobrenatural na sua vida. Ele vai levantar ali um altar ao Deus. Quando Deus aparece a Abraão, esse aparecimento de Deus ali, ele é objetivo e visível, tem um objetivo. Deus não aparece a ninguém sem nenhum objetivo. Na vida de Abraão tinha objetivo. Qual era, irmão filho? Deus estava fazendo promessas para ele. Deus estava renovando, Deus estava afirmando as promessas que havia feito quando ele mandou ele sair. E qual era a forma visível? Isso é chamado de teofania, a aparição de Deus visível em forma de homem, que é uma manifestação teofânica. Deus se revelou, se manifestou, apareceu a Abraão ali, e a Bíblia diz que ele ergueu um altar. Quando ele ergue esse altar, um altar
não era algo simples para erguer, construído de pedra, e essa pedra não poderia ser esculpida, era pedra bruta, queria esforço, colocar um monte de pedra e ali santificar um altar ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que ele faz este altar, e podemos destacar este altar como o altar da revelação de Deus na vida de Abraão. Se nós olharmos para a revelação da palavra de Deus, aleluia, quem é Deus? Quem somos nós? Aleluia, e o que é a igreja de Deus? O apóstolo João, na sua epístola, ele descreve: Deus, ele é amor. Ele disse: Deus também é luz, e aquele que está em Deus não anda em treva. Ele diz que Deus, ele é amor, e Deus também é luz. João, ele tem esta revelação de que Deus é amor, de que Deus é luz. Ele tem a revelação que ele diz: servo de Jesus Cristo. Quando ele escreve o Apocalipse, na ilha de Patmos, ele diz: João, servo de Jesus Cristo, sofredor, perseguidor, por causa do testemunho desta palavra e do nome de Jesus Cristo. Eu sou teu servo. Quando ele tem a revelação da igreja, ele diz: eu vi a noiva do Cordeiro descendo do céu, ataviada como uma esposa para o seu marido. O altar da revelação é onde Deus se revelou para Abraão e disse: eu sou o teu Deus. A Bíblia diz que ele edificou ali o seu altar, adorou a Deus, e a Bíblia diz que ele prossegue a caminhada. Só que a Bíblia diz que ele caminha e ele vai em direção à direção que Deus está lhe mostrando. A direção dele é Canaã, com certeza, mas ele vai encontrar dificuldades na vida, obstáculo, e a Bíblia diz que ele vai para um determinado local ali entre Betel e Ai. A Bíblia diz que esse nome Ai, no sentido original, quer dizer montes de ruína. É como se Abraão olhasse para Betel, que significa casa de Deus, lugar de Deus habitar. Era como se ele estivesse olhando para Betel e dizendo: o meu destino é a casa de Deus, o meu destino é a adoração a Deus, o meu destino é a presença de Deus. E Ai ficou para trás, o mundo ficou para trás, as ruínas ficou para trás. Eu não tenho mais compromisso com isso. Aleluia. Tem mais nada a ver crente com o mundo. A Bíblia diz que nós andamos na contramão, e o apóstolo João bate pesado e diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não tem nada a ver mais a luz com as trevas. Não tem. A igreja não anda na contramão ao mundo, porque maior é aquele que ele chamou. Aleluia. Ele edifica ali mais um altar, Senhor. Observe a vida dedicada que Abraão tem no início do processo que ele está conhecendo Deus. E eu olho um homem natural, aprendendo de um Deus sobrenatural. Tem dois lados, positivo e negativo. Aquele que é negativo está relacionado ao nosso homem natural, e aquilo que é positivo está relacionado ao homem espiritual. Abraão não é um super-homem. Abraão, ele não é aquele que não erra, que não falha. Ele tem em si este homem natural. Olhe para você. Sabe que todas as vezes que você falha, todas as vezes que você desanima, todas as vezes que você não quer mais prosseguir na caminhada, isso faz parte do homem natural que nós carregamos dentro de nós. O apóstolo Paulo diz que ele encontra dentro dele uma lei, e esta lei eles chamam de pecado. E ele diz: e tudo aquilo que eu não quero fazer, quando eu vou olhar, isso eu já tenho feito. Por quê? Porque eu encontro dentro de mim uma lei. O homem natural, ele é falho, ele se inclina muito fácil ao erro, e ele não discerne as coisas espirituais, ele não tem compreensão das coisas espirituais. Parece loucura, e a Bíblia diz que é loucura mesmo para aqueles que creem em Deus. É loucura. Mas o homem espiritual, cada passo do processo ele vê Deus falando, cada passo do processo ele ouve a voz de Deus, cada passo do processo
Ele está vendo Deus em direção, aleluia, à sua vida. Cada passo que Ele está dando, Ele está vendo Deus. Cada movimento, Ele diz: Deus está falando comigo. Cada palavra, Deus está falando comigo. Por quê? Porque Ele sabe muito bem que Deus que Ele chamou é fiel e poderoso para cuidar da sua vida no processo doloroso. Você tem visto Deus no processo que você está passando? Eleve a solderábia, calamandarábia, ibequeve a solderábia, selamandarabas. Deus, Ele sabe de tudo que passa na nossa vida. Ele conhece. Eu estava em casa, comecei a orar e Deus me mostrava esse homem de Deus. Eu disse: Deus, é o teu servo. E Deus dizia assim no meu coração: diga para ele, meu filho, que eu tenho contemplado os teus sofrimentos, eu tenho contemplado tudo que ele está passando, e eu tenho visto como os homens têm tentado te parar. Mas o Senhor, Ele dizia assim: servo, tu fala para meu servo que esse processo que ele está passando é doloroso, é espinhoso, mas faz parte do ministério dele. E fala para ele que eu, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou te guiando em um caminho em que você trilhará e o homem jamais poderá te parar. Mas o mais interessante, Deus disse para ele aceitar o processo. E o homem de Deus que entende, que sabe, ele entende, ele sabe e ele aceita o processo de Deus na vida dele. A Bíblia diz que ali ele edifica o segundo altar. Só que a partir daquele exato momento, a Bíblia diz que havia fome naquelas terras. As terras areadas, áridas, secas, não tinha condição de manter, aleluia, a fome dos animais que Abraão carregava consigo. Abraão tinha servos, Abraão tinha fazenda, gado, ovelha, e ali não tinha condição alguma de dar pasto aos seus animais. Olha a decisão de Abraão. Ele olha e diz: aqui não tem condição, vamos desfazer as tendas. E ele olha agora para o Egito. Quando ele olha para o Egito, no Egito tem uma visão. Se nós fazermos uma visão na palavra de Deus, para os judeus o Egito era sinônimo de... Você sabe qual era o sinônimo para os judeus o Egito? De socorro. Porque quando havia fome em todas as cidades, o Egito tinha mantimento. Aleluia, lá tinha depósito. Quando houve fome em Canaã, a Bíblia diz que José está no Egito e lá tem alimento. O Egito, irmão, quando se fala do Egito, é bom destacar o rio Nilo, porque em todos os momentos da terra, aonde faltou água, o rio Nilo está ali, aleluia, próximo, e está regando a terra. E eles têm condição de trabalhar na agricultura e ter suficiente alimentação para os seus rebanhos e a sua própria alimentação. E a Bíblia diz que Abraão ele desce para o Egito. Agora eu te pergunto: Deus mandou Abraão ir para o Egito? Mas por que houve fome aonde Deus mandou ele ficar? Houve fome, ele disse: eu vou para o Egito, mas Deus não mandou ele ir para o Egito. Primeira decisão errada que Abraão toma na sua vida. E quando nós tomamos uma decisão errada na nossa vida, Deus ele não vai se responsabilizar, mas Deus usa de misericórdia. Ele olha para o Egito e diz: do Egito tem alimento, do Egito tem pastos, tem água, eu vou descer para lá. A Bíblia diz que ele desce, mas quando ele chega no Egito, ele tem algo que carrega em si a sua esposa Sarai. E a Bíblia diz que era uma mulher bonita, formosa. E a Bíblia diz que ali agora ele vai dizer: olha, ao entrarmos no Egito, tu não pode falar que é minha esposa, tu vai dizer que é minha irmã, porque certamente os egípcios te matarão e te tomarão por mulher. E assim foi combinado. A Bíblia diz que ele entra no Egito, e agora Sara não é a sua esposa, Sara é sua irmã. E a Bíblia diz que os homens do Egito informaram o rei a beleza que ela tinha.
e a Bíblia diz que eles pegaram ela e eles levaram para um processo de purificação que passaria cerca de 14 dias para apresentar-se ao rei. E é nesse momento em que Deus vai entrar com providência e não vai permitir que algo de pior aconteça na vida de Abraão. Deus, ele vai intervir, aleluia. Sabe o que é que Deus está dizendo nesta noite? Aquilo que poderia destruir a nossa vida, Deus irá intervir ao meu e ao teu favor, para que o nome dele não seja blasfemado, para que o nome dele não seja blasfemado, mas o nome dele seja glorificado. A Bíblia diz que Deus trouxe uma praga e não revela que tipo de praga. E o faraó do Egito, ele se perturba com aquilo, e ele chama Abraão e disse: rapaz, tu me enganou, quase acontecia o pior, sai daqui depressa, pegue a tua esposa e vai embora. E a Bíblia diz: e saiu Abraão rico em ouro, em prata, em gado, em ovelha. Ele saiu do Egito, aleluia, regalado de tantas belezas que Deus havia proporcionado a ele, mas com uma condição: Deus sabia que ele tinha falhado gravemente diante de Deus, e que isso com certeza iria trazer prejuízo para a sua vida, mas Deus usaria de misericórdia. Todas as vezes que eu e você falharmos diante de Deus, tomarmos decisão que Deus não aprova, sair do lugar que Deus não mandou nós sairmos, ainda que passe fome, mas Deus não mandou sair, então fica, permaneça. Abraão tentou ir sozinho, e Deus trouxe ele de volta ao mesmo lugar que antes havia saído. Deus trouxe ele novamente entre Betel e Ai, ali aonde ele havia estabelecido e erguido mais uma vez um altar ao Senhor. Esse altar, irmão, nós podemos dar o nome a ele, o altar da separação. Era como se Abraão estivesse dizendo: eu estou me separando das ruínas do mundo para agradar e servir ao meu Deus. Ele volta para o mesmo lugar. Deus vai trazer ele ao mesmo lugar de onde ele saiu. Sabe o que é que eu entendo? Que Deus, ele não vai pular etapa. Quando ele estiver nos disciplinando, Deus vai tratar de pouquinho e ele vai te trazer de volta ao mesmo lugar da onde você saiu. Ei, querido, muitas pessoas estão errando o caminho do céu, mas Jesus Cristo vai trazer de volta e vai te colocar no mesmo caminho. Eleve a soberania. Todas as vezes que você sair fora do caminho, Deus vai te trazer de volta. Jesus disse que o caminho é estreito, é apertado, e ele disse que todo aquele que esforça a entrar, a passar, a caminhar nesse caminho, eles terão o céu por herança. Quantas pessoas estão errando o caminho, quantas pessoas se desviaram do caminho, saíram da onde Deus não mandou sair, aleluia, saíram sem a direção de Deus. Mas nesta noite eu libero uma palavra ao teu coração. Deus está indo ao teu encontro e Ele te trará de volta ao lugar do altar, o lugar da separação entre o mundo e a sua presença. Deus não vai permitir que você permaneça. Deus vai te trazer de volta. Abraão volta para o mesmo lugar. Deus diz: é aqui, Abraão, que eu te quero. É aqui, Abraão, que eu te quero novamente. É separado do mundo, é separado do Egito, é separado da mentira, é separado de todas essas coisas, porque eu tenho pressa, eu tenho um propósito para realizar a tua vida. Vocês estão entendendo a mensagem? Amém? Deus não te quer mais. Deus te quer separado para que Ele possa usar. Pode espernear para um lado e para o outro, Deus vai trazer de volta e colocar no mesmo lugar. É aqui que eu te quero, na sua presença.
Abraão está ali no mesmo local, e a Bíblia diz que ali agora não dá mais para ele habitar com Ló. A Bíblia diz que é grande o número dos seus animais, dos seus pastores, e para que não houvesse contenda, dissensão entre eles, a Bíblia diz que ele se separa. E a Bíblia diz que Ló, você conhece a história, quando Abraão mandou ele escolher ou a direita ou a esquerda, ele escolhe a direção dos seus olhos, dos seus sentimentos. Ele vê as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, e ele começa a estender as suas tendas, sem saber o que poderia lhe acontecer, o preço que ele poderia pagar com suas filhas, com aquilo que Deus tinha lhe dado nas suas mãos. Ele saiu diferente de Abraão. Abraão, ele não olhou, aleluia, para uma visão humana, ele olhou naquele exato momento em uma visão espiritual, dizendo: eu não posso mais sair da onde Deus me colocou, eu não posso mais voltar atrás, eu não posso mais me apartar, porque o Senhor que me chamou, Ele me trouxe de volta, e Ele me quer andando nesse lugar. Aleluia. Irmão, interessante é que Deus, Ele não vê como o homem vê, porque Deus, Ele não julga pela aparência. A Bíblia diz que o profeta Samuel, no capítulo de número 16 de 1 Samuel, ele se engana quando ele vê Abinadab, um homem forte, bonito. Ele diz: certamente o Senhor escolheu esse. E agora a Bíblia diz que vem como uma flecha a palavra de Deus do coração do profeta, e diz: ei profeta, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o que está no coração. Deus está dizendo esta noite que Ele vê o que está no meu e no teu coração. Ainda que você olhe com uma visão humana, Deus olha para o teu coração, Ele sabe a intenção do teu coração. O preço que Ló pagou sofrendo, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 13, versículo 13, que o pecado dos sodomitas cheirou mal à presença de Deus. Os homens eram maus, pecadores malvados. Está registrado em Gênesis 13. E ele pagaria um preço muito alto, porque escolheu uma direção sem consultar a Deus. Mas Abraão, ele está na direção de Deus, saindo, errando, falhando, caindo e levantando, porque isso faz parte do processo na nossa caminhada. Mas ele tem Deus como, aleluia, na sua vida, como a primícia da sua vida. E a Bíblia diz que ali, mais uma vez, ele vai levantar outro altar, e esse altar, ele está localizado ali nas localidades de Hebron. Ali, quando ele se aparta de Ló, ele vai edificar mais um altar. E esse altar que ele edifica, que ele ergue, aleluia, podemos destacar ali o altar da comunhão. Era como se ele estivesse dizendo: olha, a partir de agora, Senhor, eu vou restaurar de novo a comunhão contigo, porque a partir de agora eu quero ter um novo compromisso contigo. Ele se apartou de Ló e ele ergueu um altar, e esse altar podemos dizer que foi o altar da comunhão de Abraão e Deus naquele exato momento. Quando eu olho para esse altar, irmão, a Bíblia me leva a entender, nos dias do profeta Elias, do reinado de Acabe, a Bíblia diz que os profetas de Deus que Acabe mandou matar, Elias já havia, aleluia, desanimado, porque ele sabia que os profetas de Deus haviam sido mortos, e ele tinha agora, o profeta de Deus, Elias, sabia que ele restava, e mesmo assim ele estava sendo perseguido para ser morto. E a Bíblia diz que quando ele lança um desafio para Acabe, a Bíblia diz que ele vai lançar um desafio e levantar um altar ali, porque a Bíblia diz que Israel pecou contra Deus, e o altar do Senhor estava quebrado naquele dia. O altar da adoração a Deus estava quebrado. É neste exato momento em que ele reúne o povo, e
ele começa a dizer: e agora vocês me respondam, até quando irão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, então sirva; se é Baal, então sirva. A Bíblia diz que ele tem uma ideia de levantar um altar, e o Deus que respondesse por fogo era o Deus verdadeiro. Só que a Bíblia diz que depois que os profetas de Baal clamaram o dia todo e nada aconteceu, a Bíblia diz que ele vem e ele começa a pegar as pedras para erguer um altar. Naquele exato momento, alguém quer ajudar, ele não quer, ele dispensa essa ajuda e ele ergue um altar, carregando as pedras, 12 pedras. E a Bíblia diz que depois que ele preparou tudo, colocou o holocausto ali, o sacrifício, a Bíblia diz que ele vai orar a Deus, e a oração dele é: o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É Deus que recebeu, aleluia, as orações, o sacrifício. É o Deus que fez promessa, é o Deus que fez aliança. E a Bíblia diz que terminando ele de orar, a Bíblia diz que desceu fogo do céu. Por quê? Porque ele consertou primeiro o altar que estava quebrado, ele consertou o altar da adoração, e depois que ele consertou, Deus respondeu com fogo. Havia quebrado o altar do Senhor, a comunhão havia quebrado. Como está a tua comunhão com Deus? Será que tem alguma pedra fora que você precisa trazer para o local do altar? Será que você precisa fazer um reparo na sua vida espiritual diante de Deus, para que o fogo de Deus desça sobre a sua vida? Que fogo é este, meu filho? O fogo do Espírito Santo. O que ele faz, meu filho? Ele queima, ele purifica, ele limpa o crente em vida santa para servir e agradar aquele que te chamou. O que você está esperando? Edifica, conserte o altar, venha para o Senhor novamente. Deus te chama a comunhão. Deus está falando com vidas nessa noite aqui. Deus te chama a comunhão novamente. Eleve a solderária, talvez esse altar da sua vida espiritual, ele está quebrado, e você precisa esta noite restituir esse altar, porque é neste local que Deus quer falar contigo. É neste local que Deus vai receber o teu sacrifício. É neste local que Deus vai receber o teu sacrifício de louvor, de adoração ao Senhor teu Deus. A Bíblia diz que Abraão agora já está com uma idade avançada. 24 anos se passaram desde que Deus ordenou ele sair da terra de Ur dos Caldeus. E a Bíblia diz que agora Deus vai trazer uma palavra, uma exortação